noite. Nós estamos aqui num papo muito importante com umas mulheres especiais, um tema que vai ajudar você a esclarecer alguns pontos, que é sobre a violência obstétrica. E aqui conosco está do meu lado Tauana, que vai relatar alguns fatos, e nossa assistente social, Rai Santos, que vai esclarecer pontos. Eu quero começar com a Rai, né? Fazendo uma pergunta para você, Rai. Eu passei, Tauana passou e você vai nos esclarecer. O que é a violência obstétrica e o que pode ser considerado violência obstétrica? A violência obstétrica, ela pode, geralmente ela ocasiona no parto, mas ela também pode ocasionar durante o pré-natal. A violência obstétrica vai ser a gestante, no ato do parto, ser impedida de se expressar, de gritar, de falar, de se locomover, de dar à luz na posição que ela se sentir confortável, né? Tem a manobra de Christer também, que alguns médicos usam no ato do parto. Deixa eu ver, a gestante ser impedida de ter o seu acompanhante, é lei 11.108, toda gestante no ato do parto, pré-parto, parto e pós-parto, ela pode sim ter o acompanhante que ela quiser, seja marido, seja mãe, seja irmã, ela pode ter o seu acompanhante. Um amigo. Um amigo, sendo maior de idade pode. Fora tudo isso, o que não tem encaixado aí é considerado violência? É considerado. Tudo que ferir a dignidade da gestante no momento do parto é considerado violência. E aqui, nossa convidada passou por um tipo de violência, ela vai relatar um pouco, né? Tauana, mãe de uma menina de 4 anos, há 4 anos atrás passou por um momento que causou dor no seu coração. Sim, eu tive um momento, eu passei quase assim 24 horas em trabalho de parto, né? E eu não tinha força para a criança vir nascer, né? Então, os médicos, eles decidiram fazer um procedimento que se chama a manobra de Christer, né? Só que eu não tinha informação sobre isso, meu esposo... Sobre o que era a manobra. Sobre o que era a manobra. O meu esposo também, que estava me acompanhando, não tinha, e eu não recebi nenhuma orientação psicológica no momento. Então, quando eu fui para aquele momento, para aquela maca, né? Para poder entrar em processo de aceleração, porque essa manobra, ela acelera o nascimento do bebê. Então, eu vi que houve, assim, da parte de uma equipe médica ali presente, uma sensibilidade comigo, né? Porque eles falaram, olha, mãezinha, a gente, muito rápido, muito pressionou um pouco o meu psicológico, né? Olha, mãezinha, a gente vai ter que passar por isso, porque você não está querendo colocar força, como se eu escolhesse isso. Colocando, né? em ti a responsabilidade do parto. Do parto, né? Então a gente vai ter que passar por isso. E aí a gente vai fazer esse procedimento. E esse procedimento, ele pressiona a barriga da mãe. E a primeira pressão que ela deu, eu gritei. E aí eles ficaram um pouco chateados. Ele não é para você gritar assim. Você quer que a sua filha morra? Né? E aquilo já causou uma pressão psicológica que eu falei, eu preciso me concentrar para minha filha nascer bem. Eu sou culpada, né? O tom foi grosseiro. O tom foi grosseiro, não houve aquele apoio psicológico para aquele momento que estava acontecendo ali. E aí eu me concentrei, ela fez pela segunda vez a pressão, né? E eu cheguei, as lágrimas escorriam, eu não gritei, mas eu pressionei. Né? Não gritou já com medo de ouvir outra palavra. Sim. E eu só me lembro das lágrimas escorrendo, né? E aí, como o bebê ainda não veio, teve que ter a terceira vez a pressão, né? E na terceira vez o bebê foi. Eu me lembro que eu queria muito ver o cordão umbilical, né? E eu não consegui ver, porque eu fiquei naquela concentração que a enfermeira pediu para eu fazer, né? Para o bebê não ter nenhum tipo de sequela, nada de complicação. E aí eu me lembro as lágrimas escorrendo, e eu nem vi a criança indo para lá, né? E o médico
muito duro, assim, muito técnico na parte deles, como acostumado a fazer aquilo, né? Mas a gente ali está sofrendo psicologicamente. E era o primeiro bebê? O primeiro parto, mãe de primeira viagem, né? Isso há 4 anos atrás? Há 4 anos atrás. Graças a Deus, não aconteceu o pior, porque a gente sabe que esse tipo de manobra, a mãe corre o risco de fraturar uma costela, ou até mesmo quebrar as costelas, né? O bebê também sofre o risco de lesão cerebral, mas glória a Deus isso não aconteceu. Mas quando eu fui para minha casa, eu fiquei com insegurança. Ficou com aquela imagem marcada na cabeça, né? Eu fiquei da equipe médica sendo grosseira contigo, do tom do médico. Quando o bebê nasceu, cortaram o cordão, trouxeram para você ou só separaram ele? Não viu nada. Só separaram. E nossa assistente social, isso é considerado violência no parto? Assim, retira-se a criança, faz-se o processo do cordão umbilical, asepsia, mas tem que devolver a criança para a mãe. Se houver alguma complicação, tem que informar a mãe. Olha, mãezinha, o seu filho teve uma complicação, vai para a incubadora, mas tem que ter essa informação. E esse tratar da equipe médica com a gestante não pode ser grosseiro, não pode ser ríspido e jamais colocar na mãe essa responsabilidade, porque é natural do corpo. O corpo ele vai fazer a contração. A mãe vai ela vai dar à luz, o corpo ele faz o trabalho sozinho. Agora, se caso não houver mais dilatação, não tem como, a equipe médica vai ver e vai encaminhar essa gestante para fazer uma cesárea. Não tem possibilidade de parto normal. Quero fazer uma pergunta aqui para a Tauana. Aí você voltou para sua casa, psicológico um pouco abatido. E como foi chegar em casa e ser mãe, né? Aquele momento do sonhado. Teve uma barreira aí, né? Teve. Eu me lembro que eu passei quase um pouco mais de um mês, né, ou quase 2 meses, as lágrimas escorrendo, caí à toa, porque ficou muito marcado. Ficou uma lembrança ruim. Ficou uma lembrança ruim, né? E foi bem sofrível, assim, porque você pede para Deus para você amar aquela criança naquele momento, né, que de uma certa forma trouxe. Eu também senti muita segurança, porque quando os parentes vinham visitar, eu fiquei assim com aquela insegurança de que iam roubar minha criança. Então afetou psicologicamente. Porque ela não veio logo, Não veio, Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a tua bebê nasceu, depois, quando ela veio para ti, as extremidades estavam normais, estava roxinho? Teve a criança? Não, ela estava bem. Estava bem. Por aí a gente vê que não havia necessidade de acelerar esse parto. Isso também é considerado uma violência? Sim. E Rai, assim, o que a mãe pode fazer? Tem algo que ampare a mãe? A mãe, quando entra eu estou grávida, eu vou começar meu pré-natal, eu já posso decidir o que eu quero? Existe isso apoiando as mães? Pode. Existe o plano de parto. Cada instituição vai ter as suas regras, porque cada instituição sabe o que pode oferecer para a gestante. Então, o que pode ocorrer? A gestante já no momento do pré-natal, já falar com a enfermeira, já falar com a sua médica, já perguntar o que ela vai poder fazer, qual posição ela vai poder ficar, se ela vai poder transitar, vai ter sala, como que vai ser, o que ela permite, porque tem eu esqueci agora o nome do procedimento, que é aquela incisão que é feita, né, no momento do parto para liberar um pouco mais de passagem. Até isso tem que perguntar para a gestante se ela permite. A não ser que seja um risco, aí outro assunto, isso, né? Aí no caso, se a mãe não permite e se há risco, parte-se para cesárea. Isso tudo tem que ser conversado antes. E há 4 anos, é bem recente, né? Você teve esse momento, esse diálogo? Não, como eu tinha falado, né? Quando eu fui para esse procedimento, eu nem sabia que existia esse tipo de essa manobra se chama manobra de Christeler, né? Mas existem muitos outros nomes de outras manobras que a gente desconhece. Né? São técnicas que eles têm, né? Que sim, que pode salvar o bebê em
algum contexto, mas o psicológico fica muito abalado, então tem que ter um trabalho psicológico com essa mãe. Eu acho que para quem vai assistir a gente, o melhor para uma grávida fazer é se informar sobre o seu direito, se informar que os tipos de parto, os tipos de procedimento que possa vir um médico decidir a fazer, caso algum, o contexto da situação obrigue a fazer aquele procedimento, a mãe sabe que existe aquilo. Então, o psicológico dela... Se for necessário usar, Se for necessário usar. E assim, é muito importante para a gestante ela ter essa consciência, ter essa preocupação de perguntar, de se informar. Tem muita gestante que tem vergonha, não fique com vergonha, pergunte. É um direito, né? Às vezes a gestante pensa, eu não vou perguntar porque isso é coisa boba. Não é bobo. Pergunte, se informe. E é muito importante, acontece muito, às vezes a mãe opta pelo parto normal, mas tem que ter aquela possibilidade. E se na hora não tiver passagem? E se na hora tiver alguma complicação? Tem que se fazer a cesárea. Então, tudo isso tem que ser conversado antes. Tem que ser conversado antes. E uma coisa assim muito importante, orientar o acompanhante. Porque no momento do parto, a mãe está com dor. Ela não tem nem noção, ela está sofrendo. Ela quer resolver uma situação. O acompanhante que tem que estar atento para observar. Olha, isso aqui ela disse para mim que não pode. Olha, doutor, não pode, não faça. Não faça, não pode. E no caso, foi respeitado alguma opinião sua? Ou não, tudo aconteceu? Não. Eu me lembro que o médico, ele era um médico, um senhor já, muita experiência, já deve ter feito vários partos, E sempre ele me tratava assim muito duro. Ele falava o meu nome com muita... Rispidamente. Olha, Tauana, você precisa pôr força. Não é gritar. Você tem... Então ele era assim, tipo assim, ele já está acostumado a fazer aquilo, não tinha muita paciência no contexto de explicar o que eu precisava. E o parto normal, ele requer muita paciência da equipe médica. Precisa ter tato para falar, precisa ter um parto humanizado. Hoje nós já temos muitos treinamentos, muito curso de capacitação na área da saúde voltado para a equipe médica, a equipe enfermagem, prestar um serviço com mais qualidade, um parto mais humanizado, informando essa mãe, conversando com essa mãe. Existem manobras para aliviar a dor, manobras de respiração para aliviar a dor, sem ser necessário tanto sofrimento. O parto ele é para ser um momento bonito, é para ter uma boa lembrança, não é para deixar um trauma. Um trauma. Isso dificultou, Tauana, assim, a amamentação, o cuidado com o bebê nos primeiros dias? No início dificultou um pouco a amamentação, O emocional sempre abalado. E eu me lembro que eu fiquei muito sensível, assim, até espiritualmente. Porque eu nesses 6 primeiros meses do bebê, eu me lembro que eu passava assim, por momentos que até a ciência chama de paralisia do sono. Paralisia do sono? Sim, que é você ficar aprisionada sonhando, como se tivesse sombras assim, querendo te... Então eu associei a isso, porque eu fiquei muito vulnerável, fiquei com medo, fiquei com insegurança. Mãe de primeira viagem, então dá a impressão de... As pessoas vinham me dar um conselho e eu ficava meio chateada, eu achava invasivo, então talvez... Deixa eu só te fazer uma pergunta. O teu bebê, ele foi sonhado, ele foi querido? Sim. O que pode ter ocorrido devido ao trauma, à violência, porque no momento não saiu como ela queria. Não saiu. Teve a manobra que só foi dita, a gente precisa fazer e vai e faz, a dor colabora, e colabora como se tivesse no controle o poder dela fazer aquilo naquela hora. O corpo da mãe, ele vai, a criança vai nascer naturalmente, mas o parto normal ele demanda tempo. O que no caso dela, a equipe médica não ofereceu esse tempo, não teve essa paciência para esperar pelo tempo. E aí fizeram a manobra. Então ela teve a violência verbal, de ouvir de uma forma grosseira, ríspida por parte do médico. Teve a violência física de ser feita a manobra, Gerou todo um trauma para ela que possivelmente pós-parto gerou uma depressão. Eu quero até colocar aqui também para nossas amadas que
Isso ocorreu há 4 anos atrás. Mas há 26 anos atrás, quando eu tive a minha primeira filha, que a gente... Todo mundo fala de parto, né? Mas cada um tem o seu momento, cada pessoa é uma pessoa. E eu nem tinha noção que eu tinha passado tudo isso. Não me esclareceram nada, né? Então eu cheguei com dores, comecei a ter dores meia-noite e fui várias vezes para o hospital e voltava, e não é agora, e não é agora. E até que eu falei, eu vou de novo, eu já estava com vergonha, porque eles me mandavam embora. Com vergonha, mas com as contrações fortes. Muito forte. E aí eu me lembro quando deu 9 horas que eles me mandaram embora, isso já da manhã, a bolsa estourou. Aí eu passei por um procedimento, eu fiquei muito humilhada, porque eu tive que fazer todas as lavagens e tudo. Isso é uma violência obstétrica, não pode fazer lavagem na mãe. Antigamente se fazia, hoje raramente se ouve falar da lavagem obstétrica. Porque no momento do parto, devido às contrações e ao movimento de força da mãe, pode ocorrer algum escape. É normal, a equipe de enfermagem ela está preparada. Ela está preparada para essa situação, né? Só que infelizmente no seu caso ocorreu e não pode. Eu me lembro que isso causou muita cólica, eu fiquei com muita cólica, horrível. Foi uma situação. E aí a enfermeira, como eu estava com muita cólica, eu ia no banheiro, voltava, e a enfermeira, não só a mim, como todas as moças, pessoas que estavam lá, usando palavras assim... grosseiras, de baixo calão. E ofensivas, e me mandou andar, porque era muito mole, você é muito mole. E eu já não tinha mais força, porque a minha roupa estava melada de suor. E até que eu caí no chão e desmaiei. Nossa. E nesse momento que me levaram para uma cama, e eu só fui para a sala de parto 2 horas da tarde. E como ela estava assim, tratando com palavras grosseiras, eu fiquei com medo de gritar também. De se expressar, né? E eu fiquei me mordendo. No outro dia, quando eu olhei, meu braço estava todo mordido, roxo. E a minha mão, eu puxava, foram dores horríveis. E quando eu fui para a sala de parto, me amarraram. Não pode também. Prender as minhas 2 pernas. Então, assim, foi algo... Eu fiquei muito machucada, tanto físico como espiritualmente, psicologicamente. E meu corpo ficou alguns dias dolorido de tanta força. Você foi a mão, foi o enfermeiro que subiu em cima de mim, né? Então, assim, foram momentos difíceis. Por que nós estamos com essa conversa? Porque o parto é um momento maravilhoso. E a gente tem que conhecer os nossos direitos, ter um acompanhamento, tanto no particular como no SUS, né? No SUS. Hoje em dia, a equipe médica já evoluiu muito. Que bom. Já melhorou muito, mas infelizmente, há alguns anos atrás... No meu tempo infelizmente atrás. Isso ocorria. Hoje não. Hoje a equipe médica ela está mais preparada, existe mais os cursos de capacitação, até mesmo quando o técnico ou o enfermeiro, ele faz o seu curso, né, de graduação, ele passa um tempo sem estar ativo na sua profissão. Quando ele vai voltar para o mercado de trabalho, ele tem que fazer um curso de capacitação, justamente para ele entrar preparado, né? E hoje em dia é muito usado mais o parto humanizado. Existe mais uma conscientização de amparo para a mãe e para o bebê, não só para o bebê e não só a parte da equipe médica. E o paciente também. Também. A paciente hoje, Rai, será que ela tem essa consciência, que ela tem esse direito desse parto humanizado, que ela pode saber exatamente o que ela pode opinar, o que ela pode querer? Olha, não é tão falado sobre o plano de parto, né? É mais se falado sobre o parto humanizado. Há mais um cuidado na parte física da mãe e do bebê.
É muito importante a gente estar entrando nesse assunto para que as mães saibam que elas podem perguntar, elas têm direito. Hoje, devido à mídia, aos programas, à internet, já está mais fácil, né? O acesso à informação. Mas assim, é importante a mãe perguntar, é importante a mãe questionar antes do parto e orientar. No decorrer do pré-natal. Exatamente, no decorrer do pré-natal. E orientar o seu acompanhante, porque no momento ela não vai poder questionar nada. Quem vai poder questionar no momento vai ser o acompanhante. Agora, muito importante lembrar, a manobra de Christler não é para ser usada, hipótese nenhuma. Né? Mas há algumas situações que infelizmente ainda é usado. Não poder, não pode. As exceções. Né? O plano de parto, a gestante vai sentar com o seu médico, vai fazer as perguntas. Doutor, durante o meu parto eu posso gritar, posso me locomover, eu quero ter o meu bebê na posição que eu me sentir confortável, porque ela não é obrigada a ficar na posição ginecológica. Amarrada menos ainda, ela pode se movimentar. A equipe de médica, a equipe de enfermagem, ela está preparada para dar esse suporte no momento que o neném for nascer. Mas o mais importante para a gente falar é que o plano de parto não vai sobrepor a decisão médica. Se no momento do parto for necessário que a mãe não se locomova, que fique naquela posição, vai facilitar para o parto ser eficiente, para o bebê não sofrer, vai acontecer. Porque a decisão médica ela sobrepõe a decisão da gestante. Sim. Pela saúde física do bebê e da mãe. Do bebê. Eu acredito que a equipe médica vai saber tomar decisão. Sim. Né? E eu queria que você que vai assistir, vai estar conosco, você deixa a sua opinião lá embaixo, se você passou por alguma coisa, se você tem alguma sugestão. E também vai estar um link mostrando para você o plano de parto, que você tem direito, que você pode conversar. Eu acredito que também o pré-natal vai ver como está a saúde do bebê, da mãe, para poder equipe médica e gestante decidir a melhor forma. A melhor forma, entrar ali, né, num consenso, né, para que seja bom tanto para a mãe como para a equipe médica deles. Então. Eu estou feliz de saber que a equipe médica hoje está mais capacitada, já melhorou muito. Melhorou muito, eu creio que vai melhorar mais. Quero fazer uma última pergunta para você, e no meu caso, o caso da Tauana e as outras mães que se sentiram nessa mesma situação, passaram por essa mesma situação, o que elas podem fazer? Elas podem procurar o Ministério Público para entrar com um processo, né? Diante de ter testemunhas, a fala, no caso da manobra de Christler, que fica, né, os hematomas, fica o inchaço, procurar os seus direitos e fazer valer, porque não pode. Isso é pelo Ministério Público? Pelo Ministério Público. Então pronto, então você, esse papo eu creio que ajudou você, e procure sempre conversar com o seu médico, com as pessoas que estão acompanhando. Quero agradecer a todos vocês, Rai, nossa assistente social, Tauana, nossa convidada, e agradecer a você, que Deus abençoe, e você que está grávida, vai ter o seu bebezinho, procure o melhor. Eu quero abençoar a vida de vocês, agradecer, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Eu já falei, mas eu quero repetir novamente. Se você passou por algum tipo de agressão, deixe embaixo um comentário, porque vai ajudar outras mulheres também. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Até o nosso próximo encontro.